Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 3, e vamos hoje dar continuidade à nossa série tão preciosa sobre oração, onde estamos mergulhando aqui em 5 histórias da Bíblia e aprendendo a partir delas sobre esse tema que é fundamental nas nossas vidas. Se nós falharmos na oração, provavelmente vamos falhar em todo o nosso relacionamento com Deus. Eu lembro que em um dos nossos devocionais anteriores, eu citei que Deus tem muitas formas de falar conosco, mas nós só temos uma forma de falar com Deus, que é através da oração. Então eu te convido, você que já está aqui todos os dias, a minha profunda gratidão e alegria em dividir esses breves momentos do dia com você. Para você que está aqui pela primeira vez, já fica o convite para que você se inscreva no canal e estejamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 3, eu quero ler com vocês aqui os versículos 21 e 22. Quem está conosco no chat, por gentileza, coloca a referência para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos estudando hoje. Lucas, capítulo 3, verso 21 e 22, diz o seguinte: Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, olha aqui, enquanto Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz que disse: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. Nos dias anteriores, nós falamos sobre a oração de Ana, a oração de Davi, a oração de Daniel. E claro que existem muitas outras orações na Bíblia que são tão ricas quanto para nos ensinar, para nos abençoar, para nos estimular. Mas hoje nós vamos falar de uma oração que o próprio Jesus estava fazendo. Nesta ocasião aqui, nesse relato, a gente não tem o detalhe da oração, a gente não tem as palavras que Jesus utilizou. Amanhã nós vamos falar de algumas orações e perceber o detalhe da fala de Jesus nelas. Mas hoje nos cabe aqui entender a ocasião. Jesus ele está iniciando o seu ministério público e esse fato é muito importante porque é a primeira grande aparição pública de Jesus sendo registrada nas Escrituras. Então, quando Jesus ele nasce em Belém, né? Ele foge para o Egito depois com José e Maria, depois retornam, crescem ali em Nazaré. A única passagem entre a infância e a vida adulta de Jesus que é registrada é quando Jesus, com 12 anos de idade, vai ao templo, e vocês conhecem a história. José e Maria meio que se perdem dele ali, depois o encontram, e Jesus fala assim: não, estava na casa do meu pai, tratando das coisas do meu pai, dos negócios do meu pai. Mas entre a infância e a vida adulta de Jesus, o início do ministério público de Jesus, essa passagem de 12 anos é a única que está registrada na Bíblia. A gente não tem outras passagens. Portanto, é aqui, de fato, onde começa onde as pessoas começam a conhecer esse personagem Jesus naquele tempo, tá? Naquele tempo. Jesus começa a se tornar conhecido a partir daqui. João Batista era primo de Jesus. Ele era filho de Isabel, Isabel prima de Maria, e João Batista sendo primo de Jesus. Então, João Batista, ele era um profeta que pregava no deserto. E ele pregava sobre arrependimento, ele pregava uma mensagem de confronto, ele pregava uma mensagem muito forte de transformação, e ele tinha grande respeito de toda a nação de Israel. Então, quando Jesus aparece para ser batizado por João Batista aponta para Jesus e fala assim: ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista ele vai pregando sobre a vinda de um reino, ele vai pregando sobre a vida de um Messias, ele vai pregando sobre o Salvador que está chegando, e quando Jesus chega, ele aponta para Cristo. Então, a partir dali, Cristo passa a receber os olhares, passa a receber a atenção das pessoas. Mas
nos cabe uma pergunta em especial. Quando que Jesus ficou sabendo que ele era Deus? Será que Jesus, sendo um bebezinho de 6 meses, mamando nos seios de Maria, fazendo xixi e cocô numa fralda que certamente não era descartável, tinha que ter um pano ali que estava lavando o tempo todo, provavelmente. Será que esse Jesus que tinha que arrotar depois de mamar, que provavelmente também engolfava, esse Jesus, ele utilizava os seus superpoderes em ser Deus para poder se livrar, digamos assim, dos desafios da infância, dos desafios da adolescência, dos dilemas de uma identidade em formação? A resposta é não. Primeiro porque Jesus, ele se esvazia da sua glória para assumir forma humana. Está escrito lá em Filipenses capítulo 2. Mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, ou seja, ele não se favoreceu do direito de ser, da sua identidade divina. Ele não se aproveitou do fato de ser Deus para dizer, não, eu vou ficar sem comer aqui, mas não vou sentir fome nenhuma, porque no estralar de dedos eu vou ativar um superpoder e vou ficar saciado. No estralar de dedos eu vou ativar um superpoder e não vou precisar dormir, porque eu agora não me canso, eu sou um super-herói, eu sou o próprio Deus. Não, ele não se favoreceu da sua divindade. Jesus, ele vive a experiência humana por completo. E a experiência humana por completo, isso não anula de modo nenhum a divindade de Jesus, tá? Mas a experiência humana envolve formação processual de identidade. E todos nós passamos por isso pela nossa vida. Existe um momento ali da nossa infância, na verdade, em toda a nossa infância, né? Nós estamos tendo ali a identidade formada, depois a gente vai crescendo um pouco mais, vai entendendo um pouco mais de como é a vida, como é o mundo, como é a nossa família, como nós somos. E a nossa identidade vai sendo formada, vai sendo marcada, e a nossa personalidade vai sendo criada ao decorrer dos anos. Algumas pessoas, graças a Deus, conseguem ter uma identidade muito bem resolvida, embora enfrentem desafios. Outras pessoas chegam na vida adulta com a identidade muito mal resolvida, e aí elas têm que lutar para se encontrar, para se perceber, para entender quem elas são. Todos nós temos os nossos desafios, nossos dilemas. Nós estamos todos no mesmo barco da experiência humana. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus não era uma criança se favorecendo do fato de ser Deus. Jesus não era um adolescente se favorecendo no fato de ser Deus. Mas, Tiago, então como é que Jesus sabia que ele era o próprio Deus? Pelo testemunho que ele ouvia da própria mãe. Se nós formos ver, por exemplo, se nós tivéssemos um estudo aprofundado aqui, que não é o caso devocional, quem quiser o estudo aprofundado tem que ir na comunidade do discipulado, cujo link está no comentário fixado aqui. Lá a gente abre a Bíblia com mais tempo, com mais densidade, com mais profundidade, cita texto, cita referência, cita teólogo, cita correntes teológicas. Aqui é um pouco mais leve, um pouco mais suave para você começar o dia. Mas existem vários momentos que está descrito na Bíblia em que os irmãos de Jesus descredibilizam ele. Os irmãos de Jesus não acreditavam que Jesus era o Filho encarnado de Deus. Tem episódios como, por exemplo, os irmãos falam assim, olha, se você realmente acredita nisso, tem que ir para Jerusalém. Jerusalém que é o centro. Os grandes profetas, eles vão para Jerusalém. É interessante que quando nós vamos estudando a história de cada personagem, você vai perceber que os irmãos carnais, físicos de Jesus, de sangue, eles se convertem, por assim dizer, depois da ressurreição de Cristo. Que imagine você sendo uma criança, certo? Irmão de Jesus. Você vai ali crescendo e provavelmente Maria, José falavam ali, olha, ele é o Filho de Deus, a história do nascimento de Jesus foi assim, assim, assim. Aí você olha para aquela criança que está do seu lado, que brinca contigo, que dorme contigo, que acorda contigo, que lancha contigo e fala assim, essa criança aqui, esse pirralho aqui é o Filho de Deus? Que nada, rapaz. Isso aí é um amostrado. Isso aí é como é que fala? Uma criança que apronta muito. Esqueci, fugiu agora o termo. Tipo, sabe, isso é uma criança levada. Isso é uma criança, rapaz, qualquer, uma criança como eu, como você. Mas aquelas crianças que cresceram juntas, elas não viam Jesus como essa divindade.
Mas provavelmente, e aqui eu conjecturo, Jesus deve ter ouvido muitas vezes José e Maria contando: olha, quando você foi nascer, um anjo me visitou. Um anjo me contou que eu geraria aquele que seria o Salvador do mundo. Detalhe, Jesus. Eu e o seu pai, nós não estávamos, ainda não tínhamos consumado o casamento. Eu era uma mulher virgem. E aí José conta do outro lado lá, isso mesmo, Jesus. Esse mesmo anjo que visitou sua mãe me visitou também. E falou, contou essa mesma história, e assim, assim, assim. E Herodes promoveu ali uma matança, porque ele queria matar o rei dos judeus. Nós a gente precisou fugir para o Egito, depois voltamos para Nazaré. Jesus foi sempre ouvindo histórias sobre si mesmo, ouvindo histórias sobre si mesmo, ouvindo histórias sobre si mesmo. E é claro que Jesus tinha fé no coração dele. A fé conecta o pai com o filho com o pai. Tá? Mas o que eu quero te dizer é que Jesus ele não foi favorecido por revelações sobrenaturais. Não vi um super anjo dar um super poder escondido para Jesus. Olha, opa, quase derrubo o celular aqui. Diz assim, olha Jesus, pega esse super poder aqui e você não vai precisar estudar para a prova que você vai fazer amanhã. Claro que eu estou conjecturando aqui, né, trazendo para os nossos tempos. Mas a fé de Jesus, ela vem como uma fé que eu tenho, que você tem. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então, Maria vai testemunhando, José vai testemunhando, Jesus vai crendo. Da mesma forma que eu ouvi a palavra de Deus, eu criei no meu coração. Você ouviu a palavra de Deus, você criou no seu coração. Então, nesse momento do batismo de Jesus, é o primeiro momento registrado na Bíblia onde há uma confirmação sobrenatural da identidade de Jesus. Onde há um ato fora do normal da parte de Deus. Existe uma coisa ali que vai além das leis da física, que confirmam para todo mundo que ele é o Filho de Deus. Isso é tão sério que, apesar de não ser o tema do devocional de hoje, mas falando um pouco sobre essa identidade de Jesus, você vai perceber que logo após o batismo de Jesus, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, ali ele é tentado por Satanás. E, gente, onde é a tentação, em qual área que Satanás tenta Jesus? Na área da identidade. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, te lança daqui para baixo. Se tu és. Identidade. Por quê? Porque Satanás sabia que uma identidade ferida, uma identidade atacada, uma identidade que não está alinhada com o Pai, corre seríssimo risco de não cumprir o propósito para o qual foi feito. Meu irmão, minha irmã, se nós não tivermos em nossa identidade a revelação única e insubstituível de quem o Pai diz que nós somos, existe uma tendência muito forte da nossa vida ser uma tragédia. Então, quando Jesus vai ali, ele vai junto com, digamos assim, os meros mortais, né, se batizar no batismo de João. João até fala, não, é você que tem que me batizar, me batiza aí. E junto com os meros mortais, ele vai ali se batizar. E é interessante, gente, que num dos momentos mais importantes da vida de Jesus, ele é encontrado orando, né? Eu acho isso lindo, porque nos momentos mais importantes da nossa vida, a gente não pode esquecer da oração. A oração, ela tem sim um quê de lugar secreto, de intimidade, de um lugar onde praticamente ninguém acessa, é só você e Deus, sabe? Por que praticamente? Porque vai ter orações que você vai fazer com outras pessoas, com seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos, uma oração que você faz com seus irmãos em Cristo, orações coletivas. Mas tem sempre aquelas orações que você vai fazer só você e Deus. Você não tem coragem nem de orar em voz alta. Você ora no seu pensamento, que talvez é uma coisa tão íntima, tão profunda sua, que você não encontra nem palavras para poder verbalizar. É ou não é? Então vamos lá. No momento público, no momento importante, no momento coletivo, Jesus é encontrado orando. Rapaz, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu desconfio que na nossa geração, eu digo nós como sociedade, tá? Quando eu falo nossa geração, não tem a ver com idade X ou Y. Se você tem 15 anos está me assistindo, você tem 100 anos está me assistindo,
Somos da mesma geração. A nossa geração de vivos. Eu desconfio que hoje a nossa geração se preocuparia muito mais em performar diante de câmeras, de celulares, do que propriamente em se conectar com Deus. Interessante isso, né? A gente sempre tem batismo lá na nossa igreja, e aí como eu conduzo a parte da mídia da igreja, eu sempre dou uma atenção especial ao batismo, porque eu sei que a maioria das pessoas, salvo um caso ou outro, a maioria das pessoas vai se batizar só uma vez na vida. Eu, por exemplo, me batizei e não tenho registro do meu batismo, não tenho foto, não tenho vídeo, né? Se tiver foto, não chegou até mim. Me batizei ainda criança, mas não criança de colo, mas se não me engano tinha 9 ou 10 anos de idade, agora não falha a memória. Mas eu não tenho registro disso, e é o que eu gostaria de ter. Então eu mobilizo toda a equipe de mídia, eu mesmo lá particularmente, nem terceirizo isso. Mas isso aqui eu vou me responsabilizar, entregar o meu melhor aqui. Aí a gente filma, bota microfone, celular, tal, para ter todo um registro, depois a gente entrega para as pessoas. Tem alguns registros que a gente até lança no Instagram da igreja, inspira as pessoas, é bênção, glória a Deus. Mas eu também me preocupo para que, ao mesmo passo em que a gente está ali registrando algo que é único, não dá para ter dois momentos para registrar aquilo, é único, tem que registrar, não tem jeito. Mas também eu me preocupo para que aquilo não invada o momento da pessoa. Aquilo não atrapalha aquele momento que precisa ser da pessoa com a comunidade, com os pastores, com Deus, e tem que ser algo ali que ela precisa viver, ela não pode se preocupar com outras coisas. Na verdade, a gente até transmite não, a gente até grava os batismos para que a pessoa não se preocupe com isso. Às vezes vem 3, 4, 5, 10 familiares ali filmar, tal, tudo bem, mas se você quiser ter uma equipe profissional, com uma câmera profissional de alto nível, áudio de alto nível, vídeo de alto nível, para que você não se preocupe em captar esse momento. Deixa com a gente. Vive esse momento. Porque nós somos uma sociedade muito mais preocupada em registrar do que em viver. E eu sei que tem um risco nisso. Eu trabalho com isso, como eu vivo com isso, como eu sirvo a Deus também com isso, eu sei que existe um risco muito forte nisso. Jesus é encontrado orando. Ele é encontrado em conexão com o Pai. Meu irmão, minha irmã, não é só nas horas escuras da vida. Em todos os momentos nós precisamos estar conectados com o Pai. Precisamos estar conectados com Deus. E aí a Bíblia diz, isso aqui é muito lindo, que enquanto Jesus orava, o céu se abria. Aleluia. Aleluia. No início do nosso devocional, eu falei uma frase assim: quando um joelho se dobra na terra, uma porta se abre no céu. Quem ouve uma frase como essa pode achar até que essa é uma frase de efeito, né? Poxa, Tiago, essa frase é instagramável, mas sabe que tem base bíblica? O próprio Jesus, querido. Enquanto ele orava, o céu se abriu. A gente tem que ter essa noção de que a nossa oração, ela tem uma reverberação no mundo espiritual. Quem estava aqui no devocional de ontem percebeu isso com mais profundidade, a batalha espiritual que existe na oração. Aliás, se você é novo ou novo por aqui, se inscreve no canal. Todos os devocionais estão salvos. Estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã. E tem mais. Eu sei que tem muita gente chegando por agora. Quando entra no grupo de WhatsApp, que é um grupo fechado, sem conversa paralela, e recebe todos os dias, não só o link dos devocionais, mas a anotação escrita, as minhas anotações, aquilo que as pessoas chamam de esboço, a minha pesquisa aprofundada do texto, eu compartilho exclusivamente lá. Tem gente que fala assim: Tiago, nossa, eu nunca vi uma entrega de material tão profunda, tão densa quanto isso. Vai ser o quê? É só essa semana? É só hoje? Não, meu irmão, todo dia. Como assim todo dia? Eu nunca vi isso. Pois é, meu irmão. É Deus te proporcionando graça, favor, para a honra e glória dele. Agora, o meu coração, ele se aperta para que você entenda a necessidade de participar disso, porque é para o seu bem, é para o seu crescimento, é para o seu entendimento. Você vai desfrutar muito disso. Então, vem para o grupo de WhatsApp, vem para a comunidade do discipulado, isso vai ser bênção para você. Mas voltando aqui, os links estão no comentário fixado, mas voltando aqui, quando Jesus ele está orando, o céu se abre. Primeira coisa, oração abre céu. Oração abre portas espirituais. Oração desvenda mundo espiritual. E quando o céu se abre, o céu não se abre para que, digamos assim, você vai me entender agora o que eu estou falando, você vai entender, precisa da sua maturidade agora para você entender. O céu não se abre para derramar uma bênção sobre Jesus, sabe? Já que estou aqui orando, fazendo campanha, para poder comprar uma casa nova, fazendo campanha para Deus me dar um milagre, fazendo campanha aqui para Deus me dar uma provisão, que eu estou totalmente endividado, já que eu preciso do favor de Deus. Tudo bem, maravilha, que Deus te abençoe, que Deus te dê milagres, que Deus te dê bênção, que Deus te dê provisão. Mas, meu irmão,
mais do que receber uma bênção, mais valioso, mais nobre, mais importante é quando nós nos tornamos uma bênção. E se tornar uma bênção passa intimamente pela nossa identidade. Então, o céu se abre e a voz do Pai diz assim, ó, este é o meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. Agora pega o detalhe aqui. Se o Pai, se Deus o Pai, ele abrisse os céus para falar isso depois de um milagre, por exemplo, né? Jesus ressuscitou morto ali, aí abre o céu e fala assim, esse é meu filho amado, aí, ó, meu filhão aí, ó, meu filhão, ele é meu orgulho. Rapaz, que felicidade. As pessoas associariam essa fala de Deus Pai a uma performance, sim ou não? Aí, meu filho aí, tá vendo? Ressuscitou um morto, curou um enfermo, multiplicou pão, multiplicou peixe, acalmou a tempestade. Se isso acontecesse depois de um grande feito de Jesus, essa afirmação ficaria associada a uma performance, por assim dizer. Por que Deus Pai abre o céu e fala assim, ó, minha alma tem prazer nele antes de qualquer milagre, antes de qualquer cura, antes de qualquer ressurreição, antes de qualquer multiplicação de pão e peixe? Porque o amor de Deus não está limitado à nossa performance. O amor de Deus não está limitado a nós sermos pessoas adestradas que vão conseguir acertar e não vão errar. O amor de Deus não está associado ao nosso nível de obediência ao Senhor, no sentido de que, olha, se você obedecer, eu te amo. Se você não obedecer, eu não te amo. Se você fizer o bem, eu te amo. Se você fizer o mal, eu não te amo. Se você acertar, eu te amo. Se você errar, eu não te amo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se o teu filho tirar uma nota ruim no colégio, certamente você vai ficar triste, pode ficar até chateado, né? Mas isso diminui o seu amor pelo seu filho? Claro que não. Se você é um pai saudável, uma mãe saudável, é óbvio que não. Ó, Thiago, eu tô irritado aqui, tô chateado, tô triste, porque a gente investiu num colégio caro, uma educação cara, e ele não deu valor, não estudou, tirou a nota ruim, perdeu de ano, tô chateado por isso. Você tem todo o direito. Até para que o filho entenda que existe uma questão em jogo, uma questão humana, né? De valorizar o investimento, de estudar, de buscar. Mas você não vai dizer pro seu filho assim, olha, porque você perdeu de ano, eu te amo menos a partir de hoje. Isso aqui seria só se você for muito doente. Se você for muito doente do coração, você falar isso, tá? Então, o Pai das luzes, o Pai perfeito, o Pai amoroso, Deus Pai, ele, antes de qualquer performance de Jesus, ele fala assim, ó, você é o meu filho amado e minha alma tem prazer em você. Antes de você ir para o deserto ser tentado, antes de você estar diante de um morto para ressuscitar, antes de você estender sua mão para curar, antes de você multiplicar pão, multiplicar peixe, antes de você acalmar a tempestade, antes de você fazer qualquer uma dessas coisas, eu quero que fique claro para você que você é o meu filho amado. E aquilo sela a identidade de Jesus, o Filho. É interessante que talvez algumas pessoas falem assim, não, Thiago, mas você falou que Deus, que Jesus não se valeu dos poderes divinos dele, mas ele fez um monte de milagre. Observe uma coisa, querido. Os milagres que Jesus fez, ele fez como homem cheio do Espírito. Ele não faz os milagres dele como Deus. Ele faz os milagres como homem, cheio do Espírito. Tanto é que num determinado momento, Jesus fala assim, ó, se você crê em mim, você vai fazer obras maiores do que as que eu estou fazendo agora. Como é que eu consigo fazer uma obra maior do que a de Jesus? O que Jesus está dizendo é o seguinte, o mesmo Espírito que está em mim, ele vai agir também através da sua vida. Compreende? Esse aqui seria um tema mais profundo, para a comunidade do discipulado mesmo. Mas, eu convido vocês, inclusive, principalmente quem está aqui, está chegando agora, está conhecendo o canal, está acompanhando os devocionais, glória a Deus por isso. No nosso canal aqui no YouTube, tem várias playlists de várias séries. E tem uma série só sobre dons espirituais. Temos uma série sobre dons espirituais. Aproveita, desfruta dessa playlist. Quem sabe daqui a alguns meses a gente atualiza essa série. Mas tá muito boa, tá muito rica. E lá a gente ensina com mais detalhes sobre como o mesmo Espírito Santo que fez milagres através de Jesus, ele também está em nós e opera através de nós. Tá? Então Jesus faz todos os seus milagres, todos os seus grandes feitos
como um homem cheio do Espírito. Então, a oração, para a gente fechar o devocional, a oração, ela tem esse quê? Ela é esse lugar onde a nossa identidade é firmada no Pai. Não tem aqueles momentos que talvez você fica assim angustiado, desesperado, triste por alguma razão, e aí você vai conversar com um amigo, uma amiga. Às vezes você demora horas, né, no telefone ou presencialmente, conversando com alguém que você precisa desabafar, precisa conversar. É alguém que te entende, alguém que já está acostumado a conversar ali naquele momento. Já experimentou também, meu irmão, conversar com Deus? Não estou dizendo para deixar de conversar com seu amigo, não, converse. Desfrute da amizade, é bênção. Tem pessoas com quem desabafar, com quem conversar. Mas quando nós conversamos com Deus, quando nós entramos nesse lugar de oração, a nossa identidade ela fica cada vez mais firmada no Senhor. Às vezes nós perdemos essa nuance relacional da oração. Às vezes a nossa oração ela se torna quase que uma lista de compras, né? Senhor, me faz isso, eu preciso daquilo, me dá aquilo outro. Pererê, parará, pererê, parará, pererê, parará. É quase como uma carta de pedido de presente para o Papai Noel. A oração, ela precisa ser esse vínculo relacional onde eu descubro quem eu sou quando eu percebo quem Deus é. Eu descubro quem eu sou quando eu percebo quem Deus é. É como se você olhasse para si mesmo pela ótica de Deus, pela perspectiva de Deus. É como se tivesse, meu Deus, isso aqui veio do céu. Eu não pensei nisso aqui antes. Isso aqui veio do céu. É como se tivesse uma câmera no óculos de Deus. Não tem esses óculos agora várias marcas, né? Facebook, da Meta, Ray-Ban, que o óculos é uma própria câmera com inteligência artificial. Não sei quem já viu. Aí você bota o óculos, aí você olha para digamos, você está num ponto turístico, Salvador, você está num Pelourinho lá, você olha para um monumento lá, o próprio óculos de inteligência artificial fala, esse monumento aqui, essa estátua, é a estátua que representa o personagem tal, foi feita em tal ano, assim, 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 a distância para ela é pererê, parará. É impressionante. E vai filmando, vai tirando foto, vai registrando tudo, vai fazendo até live, gente. Live no óculos. Live no óculos. Imagine. Agora, é como se você tivesse acesso a uma câmera que está no olho de Deus. Pergunta, como é que Deus vê o mundo? Qual a opinião de Deus sobre tudo? Você sabia que o termo glória no grego tem a ver com doxa, D-O-X-A. Alguns falam dosha, outros falam doxa. Doxa é o termo grego, um dos termos gregos para glória. E a palavra doxa significa opinião. Então quando se fala da glória de Deus, tem a ver com a opinião de Deus. Como é que Deus te vê? Thiago, agora você falou, fiquei agora curioso para saber como é que Deus me vê. Sabe onde é que você vai descobrir isso? Na palavra, no jejum, na comunhão, no discipulado e também na oração. Quanto mais você ora, quanto mais você se relaciona, é como se o céu se abrisse sobre você e uma voz lá do alto dissesse, tu és meu filho amado. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo ele desce em forma corpórea como pomba. É curioso que tem 3 momentos, né, dessa. Quero fechar essa tipologia, quando a gente fechar o devocional com essa tipologia. Quando Deus está criando o mundo, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito estava acima das águas, foi lançado ali acima das águas. Quando Noé, ele, ao final do dilúvio, as águas vão baixando, ele faz o teste, né? Primeiro ele solta uma ave, a ave volta. Depois ele solta mais uma vez, a ave não volta mais. Tem sempre essa coisa de um ser que está sobre as águas, que está acima das águas. E aqui também com Jesus, o Espírito vem em forma corpórea como pomba, Jesus subindo das águas. Eu quero que você imagine a cena de Jesus subindo das águas, o céu se abrindo, uma voz onde todos escutavam, de repente uma pomba repousa sobre Jesus, o Espírito de Deus confirmando a identidade de Jesus, confirmando o ministério de Jesus, confirmando o chamado de Jesus, enquanto Jesus orava. Uau! Como nós poderemos desprezar o lugar de oração depois de uma série como essa? Já tem uma pessoa que comentou aqui no Devocional de ontem, se não me engano, foi nossa querida irmã Raíssa. Se a Raíssa estiver assistindo aí, comenta aí, Raíssa. A Raia é uma irmã querida, Raíssa e Lucas, um casal precioso, faz parte também do grupo de comunhão que eu faço parte. E se não me engano, foi Raíssa que colocou no Devocional de ontem, seu comentário. Precisamos perceber
como Deus tem insistido nesse tema em oração, sobre oração, nessas últimas semanas, né? E realmente Deus, querido, se Deus estiver te empurrando, te levando para um lugar de oração, se Deus estiver insistindo para você orar, ore. Ore porque Deus está sabendo de alguma coisa que você não sabe. Se Deus estiver te insistindo para orar, ore porque Deus está sabendo de alguma coisa que você não sabe. É claro que a oração, ela não depende de ocasião, a gente tem que orar em todo tempo. Mas se você tiver, o Espírito Santo estiver falando muito com você assim, ore, 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 ore. Toda pregação que você abre, oração. Devocional, oração. Vê um post no Instagram, oração. Não sei o quê. Não, Thiago, é o algoritmo. Que algoritmo, meu irmão? O Espírito Santo de Deus. Querendo te levar para esse lugar de oração, onde você começa a ver e a perceber coisas que sem a oração você não consegue. Porque sem a oração passa batido. Você olha e não consegue ver. Porque a oração abre esses olhos espirituais. A oração rasga os céus, revela a glória de Deus, traz identidade para você, te reposiciona. Nós precisamos orar. Sabe o que aqui me encanta? Amanhã a gente vai falar sobre uma oração de Jesus em específico, mas é que Jesus, ele sendo o Filho de Deus, acho que se tinha alguém, hipoteticamente, tá? O que eu vou falar aqui é hipotético, não é doutrina não, hipotético. Se tivesse uma pessoa que talvez a gente perguntasse assim, me diga aí uma pessoa que não precisa orar. Todo mundo precisa orar, até Jesus precisa orar. Mas a pessoa que talvez passaria mais perto de não precisar orar é Jesus, que é Deus encarnado, não é verdade? Aí Jesus é o cara que mais orava. Jesus passava a noite orando, Jesus ia para monte orar, Jesus passava horas orando, orava mais que todo mundo, orava. Aí você fica se perguntando como é que Jesus, que era Jesus, orava, e nós achamos que dá para viver sem oração. Claro que não dá. Eu te convido a você entrar nesse lugar de oração, erguer esse altar de oração na tua vida diário, onde você vai ter, meu irmão, grandes revelações da parte de Deus, onde você vai ter direcionamento da parte de Deus, onde você vai ter tua identidade firmada pela voz do Senhor na sua vida. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor, e grandes coisas você vai experimentar, desfrutar. Uma relação profunda com Deus você vai ter. Amém? Eu quero orar com você para fechar esse devocional. E antes de orar, eu quero convidar todos que estão aqui a deixar um like nessa transmissão. Seu like ajuda muito para esse devocional chegar para mais pessoas. Olha, nessa nova temporada de devocional tem chegado muitos inscritos e eu sei que isso fundamentalmente passa por você compartilhando os devocionais. Sei que tem muita gente compartilhando, adicionando pessoas no grupo de WhatsApp, pessoas entrando na comunidade do discipulado, se inscrevendo aqui no canal. Glória a Deus por isso. Você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. A gente está junto de segunda a sexta, sem falta, 7h30 da manhã. Devocional fica salvo para você assistir em outro momento também. Então, todo esse esforço que toda essa comunidade mesmo que a gente tem aqui digital, né, tem feito para compartilhar os devocionais. Isso tem chegado a mais vidas, isso tem abençoado mais pessoas, isso tem falado ao coração de muita gente e glórias a Deus por isso. Então se inscreve no canal, deixa o like na transmissão, compartilha esse devocional com quem você sentir de Deus no coração, compartilha com fé e deixa Deus fazer a obra. Mas antes eu quero orar com você para a gente fechar esse nosso encontro de hoje. Amém? Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua direção, muito obrigado pelo Teu sustento e em especial o sustento da nossa identidade, Pai, que está em Ti. Meu Senhor, assim como os céus se abriram e a voz do Pai declarou a Cristo, esse é o meu Filho amado, em quem minha alma tem prazer. Eu oro, Senhor, para que pelo Teu Espírito, as pessoas que aqui estão orando nesse momento possam ouvir essa voz no seu coração. E alguns, se necessário for, se da Tua vontade for, inclusive ouçam essa voz audivelmente. Não se trata de uma informação ao cérebro, mas uma revelação ao Espírito. Que a nossa identidade esteja firmada em Ti, Senhor. E aonde há um altar de oração que está quebrado, uma rotina de oração que está rachada por alguma razão, que o Senhor traga restauração, traga renovo, traga constância, traga fervor, em nome de Jesus. E que esse lugar de oração relacional entre Ti e nós, que ele possa ser avivado a cada dia, Senhor Deus. E que grandes coisas possamos experimentar neste lugar, em nome de Jesus.
Amém, gente. Comenta aqui qual foi a parte que mais falou do teu coração. Eu sempre faço questão de ler, curtir e responder todos os comentários. E, é claro, deixar o meu convite especial para vocês. Comentário fixado, tem o link do grupo de WhatsApp, da comunidade do discipulado, que é a nossa plataforma de estudos. E, é claro, estamos juntos sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.